nós continuamos na missão de gerar sinais PAM a serem transmitidos que sejam adequados para os canais que eles têm que atravessar. Então, nós falamos de como limitar a largura de banda, né, do sinal através de pulsos conformadores. E agora a gente vai falar brevemente de mudar a frequência central desse sinal, usando o que é chamado de conversão para cima da frequência e conversão para baixo, né, da frequência. Então, ambas, up and down conversion, são importantes. E eu cheguei a citar já no início de que o termo modulação e demodulação, no sentido mais clássico, no sentido mais histórico e antigo, eram vistos como sinônimos justamente desse processo, ou seja, modular é fazer o que aqui a gente está chamando de frequency up conversion, e demodular é o frequency down conversion. Só relembrando que, mais modernamente e adotado aqui, o significado de modulação é mais amplo e corresponde a como a informação é inserida no sinal, e não apenas a essa tarefa que tipicamente faz parte da modulação, ou seja, aqui a gente enxerga o frequency up conversion como uma parte da modulação. Fato é, dado que a gente já tem então esse controle da largura de banda através da formatação do espectro, a gente vai agora então centralizar o espectro numa determinada frequência, e a teoria-chave para isso é a de transformada de Fourier, mais especificamente a da propriedade chamada de modulação. E o que basicamente nós fazemos nessa hora aqui de modular é multiplicar por um cosseno, por um seno, ou seja, um sinal senoidal numa dada frequência Fc. E aí com isso a gente tem essa translação em frequência do espectro desejado para a frequência, né, que a gente quer. Então, isso normalmente é feito na prática com um chip chamado mixer, o mixador. E aqui está sendo dado um exemplo com um sinal que está originalmente com a largura de banda dele BWI centrada em 0. Então é um sinal em banda base, está centrado no nível DC, e a gente vai transladar para a frequência FC, simplesmente multiplicando por uma portadora. Então, o que a transformada de Fourier diz é o seguinte: quando se multiplica no domínio do tempo dois sinais, o espectro resultante corresponde à convolução entre os dois espectros dos sinais que foram multiplicados. Então eu vou enxergar isso daqui no domínio da frequência. Notem que a multiplicação que está sendo dada aqui como sinal de interesse x de t multiplicado pela portadora, a carrier c de t, obtendo esse sinal que é a multiplicação no domínio do tempo, vai corresponder à convolução do espectro desse sinal com o espectro da senoide. E aí, lembrando, convolução com impulso é simplesmente pegar o que se está convoluindo e transportar para a posição do impulso e escalar pela área do impulso. Aqui a gente não está preocupado com área, e simplesmente com a mudança na abscissa. E aqui a gente também está usando uma representação unilateral do espectro, ou seja, estão sendo mostradas apenas as frequências positivas. Então, o espectro em banda base estava indo de 0 a BW, depois de multiplicado no tempo, né, pela portadora, a convolução com esse impulso, já que a transformada de Fourier de um cosseno é um impulso, eu tenho então essa conversão em frequência superior, para que agora, ao invés de 0, ele está centrado na frequência Fc. Então, de Fc mais banda BW, eu venho aqui o espectro, e de Fc menos a banda BW, que seria aqui quando eu estivesse representando as frequências negativas, eu estaria vendo aqui o triângulo fechado nas frequências negativas, e aqui ele aparece explicitamente, né? Mesmo eu representando só as frequências positivas, eu tenho a banda lateral, né, dupla dessa minha modulação. Então, o mixador, da forma como foi descrito, é a maneira mais simples de ver o processo de frequency up conversion. E com isso, se eu preciso centrar o espectro do sinal numa determinada frequência Fc, é quase tão simples quanto multiplicar por um cosseno
e aí eu tenho essa transladação do espectro. A razão de eu ter dito quase tão simples é porque na prática eu não tenho um chip mixador perfeito, então normalmente esses chips eles criam distorções que não são lineares, são distorções que vão criar frequências que não havia no sinal original, e isso pode ser um problema, isso tem que ser controlado. A potência desse sinal de entrada também tem que ser controlada, porque normalmente as distorções não lineares são proporcionais a essas frequências. Ou seja, dentro da eletrônica de radiofrequência, há muita coisa na hora que se vai projetar o uso de mixadores que aqui a gente não está discutindo. Mas conceitualmente é tão simples quanto multiplicar por um cosseno, e aí eu crio uma réplica do sinal que estava em banda base na frequência positiva, e não se deve esquecer também que ela apareceria na frequência negativa se eu estivesse usando uma representação bilateral. Aqui, por conveniência, a gente está usando uma frequência unilateral. Então, o sinal que aparece aqui na frequência mais alta está aparecendo então só de 0 para cima.